E estamos começando mais um programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Esse é o primeiro programa de 2019 que nós estamos gravando e temos muitas mudanças ocorrendo, temos novidades para quem está nos ouvindo e nos assistindo também aqui no nosso canal no YouTube. O tema de hoje é identidade profissional. Você sabe trabalhar a sua identidade? Você já conseguiu se localizar nesse mundo de incertezas? Quem hoje vai falar com a gente são dois especialistas. Um é o Sérgio Bogaetti, que é Headhunter e especialista em vendas. Já esteve aqui no programa, na última participação, essa é a terceira. Ele falou sobre vendas de ideias, de produtos, de serviços. Sugiro que você dê uma olhada lá. E nós temos também aqui a Raquel Serafim, que é jornalista, especialista em comunicação corporativa e vai ajudar a gente a entender como desenvolver, como trabalhar e como entender a sua identidade profissional no mundo atual. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada pela oportunidade. Sérgio, também muito bem-vindo ao programa novamente. Ok, para vocês, todos que estão nos escutando também, muito obrigado. Agora escutando e vendo, né? Porque nós temos também câmeras aqui no estúdio. E para iniciar o programa, eu quero saber um pouco, Sérgio, identidade profissional, o que você entende com isso nos dias atuais? É tão complexo, parece algo simples, mas está tão complexo entender? É verdade, e não está difícil só para mim, como Headhunter, como para vocês, que também são os candidatos e que estão seguindo carreira, ou procurando carreira, ou tentando mudar de carreira. Primeiro que a gente não sabe direito quais são as profissões que existirão daqui para frente. Todo mundo já escutou agora que vai ter até psicólogo de robô. Então você imagina o que pode vir por aí. 54% das pessoas que estão nascendo agora vão seguir uma profissão que não existe ainda. E se ela não existe, não podemos nem dar conselho. Então o que a gente tem que se aprofundar melhor é o ser humano, conhecer cada vez mais o ser humano. Porque a máquina, ela vai ser, e já está sendo a inteligência artificial, então ela vai dar conta de algumas coisas mecânicas. E nós, que sobraremos vivos, tá, teremos que cuidar um do ser humano e do outro. Raquel, você já está falando sobre o campo físico real do ser humano, você trabalha também no ambiente virtual. E aí, o que é identidade profissional para você? Pois é, eu acho que a identidade profissional, ela passa um pouco por como a gente se percebe, como os outros nos percebem dentro do trabalho e como a gente comunica isso, que eu acho que é justamente o que você estava falando no início, né? Como é que você consegue convergir todas essas informações. Não é só o que eu represento, o cargo que eu ocupo, quais são as questões técnicas que eu tenho que desempenhar, mas também de que forma eu estou comunicando, me comunicando e de que forma eu vou evoluindo. Então, eu acho que é um desafio tanto para a gente que está ainda, né, nessas profissões que já conhecemos e desenvolvendo, e principalmente para as que vêm, vão sofrer por isso. E quais são as dicas que você dá iniciais aqui para falar sobre identidade profissional? Tem alguma forma de identificar, dentro do seu trabalho da comunicação corporativa, qual é o meu perfil? Muitos profissionais te procuram para aparecer na mídia, né? Alguns não sabem nem o que está acontecendo, né? Eles nem conhecem a própria identidade, como eles vão trabalhar aquilo e como eles vão ser apresentados. O que você sugere? Bom, acho que o primeiro passo é que as pessoas realmente entendam os seus propósitos, né? Porque eu acho que elas entendendo de verdade o que elas acreditam, para onde elas querem caminhar, junto a quem elas querem estar nessa jornada, elas vão conseguir ser muito mais verdadeiras. E eu acho que hoje, com as redes sociais, com a super exposição que tem, se você não for muito honesto com o que você é de verdade, você não sustenta isso. Então você acaba não tendo uma identidade própria. Você não cria hoje. Acho que antigamente, com a menor exposição que tinha, era uma coisa muito mais controlada, você acabava podendo moldar isso de uma forma ou de outra. Hoje não, hoje você está exposto. Então acho que a primeira coisa é ser autêntico em se conhecer de forma profunda, entender para que caminhos te interessam, com quem você quer estar, e aí sim você começa a construir, a consolidar essa imagem. Verdade. Quando eu faço recrutamento e seleção para as empresas, eu noto o seguinte: as empresas contratam hoje os profissionais baseado muito no currículo, onde estudou, o que fez, as competências e quem ela é,
onde passeou, estudou, etc, etc. E manda essa mesma pessoa embora por comportamento. Que bizarro isso, que né? É bizarro. Então, por que você não olha o comportamento antes? Esse é um grande diferencial que eu faço. Tá? Eu sou especialista naquela tecnologia chamada DISC, que mede o comportamento das pessoas, e eu olho para ver se aquela pessoa, que tipo de comportamento ela tem, e aí eu encaixo a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí ela acha o propósito dela, ela se encontra, aquilo que todo mundo chama de trabalho para ela é quase que diversão. 80% do tempo dela no trabalho, ela não acha que está no trabalho, tá? E só 20% é aquela parte que enche um pouco o saco. Pode falar enche o saco aqui? Pode, 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 tá livremente. A gente fala de enche o saco, a gente fala de marca, a gente fala bem, a gente fala mal. O que importa é que nós estamos sendo sinceros aqui e tentando levar a melhor informação sobre essa temática, né? Afinal de contas, identidade profissional não é algo fácil, porque nas empresas, como você diz, nós não somos estimulados a nos pensar como profissionais. Nós somos estimulados a nos pensar como uma peça de uma engrenagem. Exato. Dentro do negócio. E aí, do nada, dizem o seguinte: você agora não é mais CLT, acabou essa história, você vai ganhar hora de trabalho. Como é que fica a vida agora desse profissional? O que eles precisam fazer? É mudança de mindset, modelo mental? Eles precisam se atualizar com pequenos cursos, especializações? O que você indica, Sérgio? A primeira é o que você falou mesmo. Primeiro procure um coach. Um psicólogo. Não, você não pode ir contra esse movimento. Tá? Você não pode, eu sou contra a globalização. Eu já escutei nego falar isso, né? Legal. Ele é contra, então tá bom, vamos mudar porque ele pediu para ser contra. Então não adianta você ir contra esse movimento. E qualquer mudança, o ser humano, 75% da população mundial detesta a mudança. Ele adora o status quo. Deixa como está para ver como é que fica. Ele fala, então vamos, mas deixa o Thiago ir na frente, se der certo, nós vai atrás. Se não der, eu falei, Thiago, que não vai dar certo. Só você se esborracha lá na frente. Então, 75% da população mundial não gosta de mudança. Então, como é que você lida com uma mudança? Você tem que avisar, tem aviso prévio, a pessoa tem que cair a ficha, ir ruminando aquilo e falar, não tem jeito, então, tá. Tem aquele livro famoso lá, Quem Mexeu no Meu Queijinho, tá? Que mostra bem que ninguém vai, aí um vai, tá? E é isso que você tem que fazer. A mudança agora de CLT para MEI, para... Tá? Hora então, trabalho. entra nessa, hora trabalho. Mas eu tinha hora extra, agora tem banco de horas, tá? Mas eu queria aquilo que tinha. É feriado na cidade de São Paulo? Então, na cidade de São Paulo, mas o resto do Brasil não. Não, mas como assim? Mudou. E mudou para gente jovem, né? Tem gente jovem que parece velho. Totalmente. A gente está com esse problema. Por isso que eu perguntei agora, o que fazer? Como atualizar a mente? Jovens com cabeça de pessoas velhas, pessoas mais velhas com a cabeça molecão, só que está tudo desencaixado, né? E aí? Na verdade, eu estou entendendo, assim, pelo que eu tenho acompanhado com as empresas, vai ser meio que trocar a roda com o carro andando mesmo. As empresas também estão fazendo essa mudança de mindset, valorizando características como criatividade, capacidade de solução de problemas, porque quanto mais complexo os problemas, mais as pessoas precisam estar aptas a pensarem de forma diferente. É o famoso fora da caixa, mas se você realmente não propiciar, então você vê empresas com áreas de descompressão, aí você fala, mas eu posso usar? Até que ponto eu posso usar? Então você começa a ter que estar num momento de ajuste entre as empresas realmente darem esse espaço e outra. Elas vão ter que aprender a lidar com erro também. Porque a partir do momento que você permite que o seu colaborador, né, porque as pessoas não são mais funcionários, são colaboradores, que o seu colaborador ele experimente, ele crie, ele vai errar, né? Então, a gente começa a ter uma dinâmica de trabalho diferente, onde também entra a questão de como as startups funcionam, errar mais rápido, barato, para corrigir logo. Então, mesmo as empresas grandes também têm que se adequar, né? Que são os squads e tudo mais de trabalho. Então, parece que é uma coisa fácil, mas não é, porque todo mundo está em momento de adaptação. Quem é grande está tendo que olhar para essas questões. Quem já nasce pequeno não pode esquecer que existe tradicional que funciona e que mantém também
o negócio funcionando, a roda girando, né? Você não pode abandonar uma coisa em prol da outra. Então é um trabalho conjunto. E eu acho que a questão do mindset coletivo é o foco principal. Hoje a identidade profissional é uma coisa fluida. Não adianta a gente achar que é estática. Você está, né? Então você não é, você está. Então, por isso que eu acho que algumas coisas têm que ser muito fixas. Você tem que ter o teu caráter, o teu propósito. Isso constrói a sua identidade profissional junto com as suas habilidades técnicas. Você está falando sobre caráter e eu ouvi isso de um gestor de RH e nunca mais esqueci. Hoje as campanhas que se tem dentro das empresas ou contratantes de gestão de RH, o Sérgio já ouviu isso algumas vezes, contrate caráter, desenvolva habilidades. Ou seja, eu não quero mais o cara que manja muito, mas não sabe dialogar. Ele não me interessa mais. Exato. Não, mas ele é o melhor que tem no país. Ele pode ser quem for. Se ele não souber conversar com os meus clientes ou com os meus funcionários, eu vou perder muito mais. Então, existem algumas habilidades ali que estão sendo solicitadas hoje no mercado. Uma delas é o caráter mesmo. É realmente você entender que você trabalha num ambiente de colaboração, ou seja, juntos você constrói algo. Em segundo ponto, que se precisa muito dentro das empresas, é que você, aquelas habilidades que você aprendeu em outros lugares, você aplique aqui de uma forma adequada. Não, é o pertencer, né? Você tem que se sentir parte daquilo. Exato. Você não está só espectador esperando que te digam, você tem que trazer as coisas, né? Até porque todos têm um bom currículo hoje, né? Você esbarra em milhões, você que é headhunter, você esbarra ou não esbarra, você não tropeça em gente qualificada no dia a dia? Trilingue, com um currículo em multinacionais, lindo, maravilhoso. E quando você pergunta por que ele foi desligado, 100% das vezes é comportamento. Não é? Ele não esqueceu aquilo. Ele era engenheiro, ele era um super homem de marketing. Ele não esqueceu o que ele sabia. Mas ele começou a se comportar fora da caixinha. Mas você não acha que as empresas também elas precisam propiciar esse ambiente para que ele desenvolva o comportamto? Porque esse que eu mencionei anteriormente. O que eu percebo é que às vezes a empresa ela quer, mas ela também não sabe lidar. Pelo que eu falei, ele erra, ele vai talvez ser menos produtivo num período ou produzir alguma coisa que não traga um resultado tão imediato e ela precisa do resultado imediato, mas talvez aquele investimento seja de fato uma inovação que para o futuro seja importante. Né? Você não acha que também as empresas não propiciam e muitas vezes elas mandam embora porque elas não sabem resolver o problema? Também. E elas às vezes dizem, faça isso, pode errar, porque se você não errar em um ano, é que você não tentou. Aí o cara erra e ele manda embora, porque tem alguém com mentalidade lá atrás. Ou pior ainda. Alguém vai ter que assumir a bucha. Não vai ser o seu gestor. A corda vai estourar na tua mão. Exato. Ou pior ainda, que eu escuto também, e ainda tem, infelizmente, essa pessoa começa a se destacar, tem ideias geniais, e alguém vai lá e fala, bom, esse cara é melhor que eu, daqui a pouco eu vou ser despedido. Daí eu dou um jeitinho de falar para ele que ele é overqualified e põe ele para fora. Com certeza, né? Então tem isso também, a ameaça dos cargos, né? Bom, esse e outros temas nós vamos abordar no segundo bloco do programa Conexão Corporativa, que hoje nós está falando um pouquinho aqui, nós estamos debatendo identidade profissional. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Até já. Você está ouvindo o programa Conexão Corporativa. A apresentação do jornalista, consultor de comunicação e networking, Tiago Hermano. E voltamos com o programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Como você sabe, o nosso objetivo é mostrar como relacionamentos podem valer muito mais do que apenas dinheiro. Hoje nós estamos recebendo aqui a Raquel Serafim, que é uma jornalista, especialista em comunicação corporativa, o Sérgio Bogaerti, que é headhunter e especialista em vendas, e nós estamos discutindo identidade profissional. No primeiro bloco, nós definimos um pouquinho ali o que cada um pensa, o que é identidade profissional hoje, nesse caos. Na verdade, nós chegamos a uma conclusão. Está um caos, né? Como se livrar desse caos? No final do segundo bloco, a Raquel comentou sobre a necessidade das empresas criarem um ambiente adequado para que os seus funcionários realmente mudem o seu modelo mental e comecem a se entender profissionalmente, entender que eles são hora-trabalho, entender que eles têm que colaborar de outra forma e, claro, também se qualificar para esse futuro que está chegando, que já é presente, né?
Mas será que as empresas sabem o que estão fazendo, Sérgio Bogaerti? Os grandes líderes, os gestores, diretores, presidentes, eles têm noção do que está acontecendo? Eles não têm noção do que está acontecendo. Eles têm uma intuição forte do que precisa chegar naquele resultado, mas não sabem como. E não são só as grandes empresas, as médias e as pequenas. Os departamentos de recursos humanos também estão meio perdidos. O próprio RH, talvez que vem né? evoluindo bastante nesses últimos 15, 20 anos. Deixando de ser só um departamento pessoal, né? Onde você só vai questões burocráticas. Recursos humanos de verdade. Exato. Eles também estão perdidos, porque eles são cobrados. Olha, eu quero que você faça essa mudança, mas eles não dizem como e eles também não sabem como. Então, é uma troca de informação entre todas as pessoas de recursos humanos. O que você está fazendo certo? Pelo menos agora nós estamos trocando muita informação, que antes eu era dono daquela informação, não contava para ninguém, porque eu trabalhava naquela super mega multinacional e só eu tinha aquela fórmula, e agora fazer benchmarking não tem problema nenhum. Todo mundo se pergunta, todo mundo abre o que tem, e isso é muito bom, porque vai estar todo mundo junto chegando a alguma conclusão. Acho que você falou desculpa te interromper, mas você falou do conhecimento. Eu acho que hoje é uma das grandes... um dos grandes valores que as empresas têm, elas ainda não sabem valorizar isso, que é saber que cada pessoa da empresa, ela tem um conhecimento acumulado, e que se você não conseguir reunir esse conhecimento e compartilhar, você está perdendo de fato. Quer dizer, se você desliga um diretor, alguém que tem, né, um cargo maior, e essa informação não está retida dentro da empresa, não está compartilhada, você acaba perdendo muito. A empresa retrocede muito. E, inclusive, eu acho que quando está concentrado, as pessoas têm menos sentimento de pertencimento. Então, o conhecimento hoje, ele é de repente, também das coisas mais importantes que as empresas precisam olhar. Então, eu trabalho, por exemplo, com empresas que têm sistemas de compartilhamento de conhecimento, onde você vai alimentando uma base de conhecimento para que as pessoas sejam mais autossuficientes, chegando ao ponto de, falhou a impressora, por exemplo, você não precisa ligar mais para o departamento de TI, você entra lá e vê se o erro que está apresentando, você consegue solucionar sozinho. Às vezes você desliga, tira da tomada, reinicia a sua máquina, alguma coisa nesse sentido. Então, as empresas também têm que olhar algumas coisas que elas não olhavam antes, né? E hoje estão fazendo falta, eles não têm esse conhecimento. Não tem mais como... É o treinamento, né? É a necessidade do treinamento constante que ainda não se aprendeu dentro das empresas. Quando a gente fala das empresas, parece que é um ser animado que toma decisões. Nós não estamos falando de lideranças. Né? Mas acho que a informação é um poder. Então, é o que o Sérgio estava falando. E você estava falando, se eu tenho a informação, eu tenho o poder. Mas se eu compartilho, será que eu vou perder a minha vaga? Né? Quer dizer, você tem que ser capaz de trazer novas informações e gerar dados. Daqui a pouco a máquina faz isso, que é o que você falou. Exato. A máquina vai ter já isso. Faz, a inteligência artificial tudo que puder fazer automático, ela vai fazer e vai fazer melhor que você. Exato. Com certeza. Olha, isso que você acabou de falar, olha que interessante. Na Comunicar Bem, nós temos um método científico para você criar redes de relacionamento. E eu levo isso para alguns líderes. E eu acho que a ideia é vender para as empresas, para serviço, tem que vender alguma coisa. E eu quero que ele aplique aquele método nos seus funcionários. Sabe o que eles fazem? Não, isso daqui é só eu vou ficar sabendo. Porque isso é uma vantagem competitiva para ele. Uhum. Então, ou seja, ele não quer transmitir isso para a sua equipe. Eu não sei se isso é muito inteligente. Tiago, já passei por isso também. Gente que não quer ajudar os funcionários a arrumar as redes sociais, o LinkedIn, por exemplo, profissional, porque tem medo dele entender e fugir e estar bem visto no mercado. Você fala, gente, mas... Algum headhunter for lá e roubar você não quer que teu funcionário, teu colaborador, ele tenha uma identidade muito bem feita? Não, eu não quero. Eu quero que a minha seja, da minha empresa seja, mas eu não quero arrumar muito a deles para não dar muita ferramenta, você fala. Aí, o que pensa, Sérgio, sobre esse perfil de líder que não consegue enxergar um palmo à frente do rosto e ele está preocupado em contratar pessoas abaixo dele? Um líder, na sua visão, ele precisa contratar quem está acima, quem tem capacidade acima dele, ou quem está abaixo, quem está do lado? Na verdade, hoje o time tem que, cada um está feliz onde estiver fazendo, o que estiver fazendo. Um bom time, você tem de tudo. O cara que está no seu nível, um abaixo, e você, se puder contratar gente melhor que você,
Você tem que ter coragem, não pode parar no tempo também. Tem que ter coragem, né? Porque mas para ser líder tem que ter coragem. Esse cara ou essa executiva aqui são melhores do que eu. O dono da empresa vai ver que são melhores e vai me demitir. Tem alguma lógica nisso? Tem um ditado famoso do Enzo Ferrari, que perguntavam para ele o que devia o sucesso dele. Ele falou, sempre contratei gente melhor que eu. Então, quando ele via que era melhor que ele, posso contratar porque a minha empresa vai para cima. Tudo bem que ele tem esse sobrenome, que era o próprio do carro. Eu já ia te falar, tem um pequeno detalhe aí no meio, o Ferrari. Ele tinha o poder econômico, mas não é isso hoje Ferrari, já está valendo para todos. Mas com certeza esse pensamento dele que também conseguiu elevar a empresa, né? Dele ter realmente pessoas, quantas outras morrem pelo caminho, né? Agora eu vou ser advogado do diabo aqui. Nós temos a seguinte situação. Tenho uma chefe que não fala nenhuma língua, eu sou poliglota. Eu ganho a metade do que ela ganha. E eu tenho o dobro das habilidades dela. E aí? Mas precisa ver o tanto que essa habilidade representa para o trabalho, né? Muito bom. Eu acho que só ter a habilidade não significa nada. Você usa. De repente, eu só falo com colegas do mesmo país, de que me adianta, mas será que né? você tem 10% das habilidades da experiência profissional que ela tem? Pois é. E sabe comandar a equipe? Ou a inteligência emocional também, para lidar no momento de pressão. Ok, talvez você tenha sido contratado exatamente porque você é poliglota. Então, essa sua habilidade é a principal, que o seu líder, algumas vezes, ele não precisa ter, mas algumas das habilidades são necessárias. Né? Hoje, na visão de vocês, o que os líderes estão precisando para começar a entender essa questão da identidade profissional e que eles têm que trabalhar um por um dos seus funcionários? A cabeça, pelo menos, deles. As competências na área de gestão são... Na verdade, não tem muita gente cuidando disso aqui no Brasil. Tá? Tipo, você alguma vez ouviu falar ou teve aula de como delegar? Jamais. A gente delega errado aqui no Brasil. Na comunicação nós fomos treinados ou para trabalhar numa redação jornalística ou como funcionário de uma agência de comunicação, mas nunca como donos, né? Aliás, nenhuma faculdade, exceto a administração, você pode ser um dentista, mas você não tem aula de como gerir uma clínica. Como gerir pessoas. Como gerir pessoas. Então, ninguém fica, né? A gente... que o nosso ensino lá no começo comece a colocar nas escolas a aula de empreendedorismo. Isso, existe na verdade existe uma lei, né? Tem uma lei aqui para o estado de São Paulo que empreendedorismo virou uma matéria, mas ela é uma matéria que acaba sendo facultativa e com isso esse projeto de lei estadual aqui de São Paulo foi para o país inteiro e hoje empreendedorismo é uma matéria oficial dentro das matérias principais. Só que tem um problema aí, né? Deviam ter feito isso antes, né? Antes de avisar, mudou todo o regime trabalhista, agora você vai ganhar hora de trabalho, e funciona assim assado, ensinar as pessoas a como calcular suas horas. Vamos falar um pouquinho sobre esse cálculo. E aí, como é que eu faço então? Mudou o regime de trabalho, como é que eu faço para saber quanto eu ganho por hora? Vocês têm dicas, sugestões para isso? Pois acho que a conta que me ensinam que sempre me ensinaram você tem que entender o quanto que você acha que vale o seu mês e fazer a conta contrária, né? Você vai voltando, falando, bom, se eu trabalhar tantas horas, qual seria? Aí você vai vendo o valor. Agora, eu acho que você é o que você entrega, né? Então, muitas vezes, você pode ser mais produtivo, trabalhar menos, mas de repente o valor do que você entrega é maior. Então, é uma conta que eu não vejo como um cálculo exato. Não. Tem alguma dica? O que eu posso te dizer é o seguinte, às vezes eu vou nas empresas e eu lido muito com a equipe de vendas. Tá? Então eu vejo excelente equipe de vendas, o gerente já não é tão bom e o diretor é uma besta. E eu fico olhando para como é que aquele cara está lá, desculpa, mas eu vejo que quem sustenta a empresa inteira é a equipe de vendas e muitos vendedores não sabem quanto valem. Eu vejo muito candidato vir lá pedir, olha, minha pretensão de remuneração, não é de salário, mas eu preciso levar, sei lá, R$4.000 para casa. E eu olho aquele sujeito e eu tenho certeza que ele vale 8 no mercado. É ele que não sabe quanto vale. Então essa conta é difícil. Mas acho que entra um pouco aí então no tema do programa, na identidade profissional. Quer dizer, é como a gente se percebe, né, como a sociedade nos enxerga, é um conjunto mesmo de todos esses fatores, né? Às vezes, como você falou, o mercado de trabalho podia te oferecer o dobro, mas você não se enxerga dessa forma, então você precisa trabalhar a sua identidade também, né, profissional, que passa por todas essas questões, inclusive as pessoais, né? Eu vou deixar então uma dica, lá no site da Comunicar Bem tem no blog,
Então é só acessar comunicarbem.com.br/blog e lá tem um manualzinho de como você fazer uma apresentação em 15 segundos, que segue um padrão, é nome, sobrenome, ou a sua formação, as marcas por onde você já passou. Eu acho que isso é uma forma de fazer um exercício na cabeça e tirar a informação e entender o quanto é um pitch. Pitch, Exato. Quem não souber o que é, dá um Google. A gente não vai ficar ensinando tudo aqui. Não dá tempo para tudo isso. Acho que outra coisa importante também é você elencar o que você já conquistou, o que você já desenvolveu dentro de lugares que você trabalhou. Que aí pode mostrar um pouco do valor que você entrega. Você começa a entender, tangibilizando um pouquinho do que você já fez. Eu não só trabalhei numa empresa, mas o que eu fiz, o que eu trouxe, o que eu construí nessa empresa. Inclusive para escrever no currículo. Inclusive, principalmente, na verdade. O cara põe Ctrl+C, Ctrl+V. Eu trabalhei em tal lugar, eu entendia isso. Você fala, mas o que você desenvolveu, né? O que você conquistou? E isso é um desafio, porque nunca também nos ensinaram a pensar dessa forma. Ao contrário, o RH fala, não põe. A falsa modéstia também que a gente carrega. A gente não pode dizer que a gente é bom em alguma coisa porque a gente é arrogante. É humilde se a gente disser que a gente é mais ou menos pra ruim, né? Exato, porque você tem que ser tranquilinho. Você tem que fazer o que lhe manda. Não serve mais esse perfil de profissional, porque ele é um colaborador, né? Antes de ir pro intervalo, estamos falando sobre o cálculo hora. Eu tenho aqui também uma sugestão, né? A gente tem sugestão para tudo nesse programa. Você ganha R$4.000. Vamos lá fazer um cálculo. A sugestão é aquela inicial que a Raquel deu. Você pega R$4.000 e divide isso por 30 dias. Porque dormindo, doente, de férias ou não, você tem que também ganhar. Agora você ganha por hora. Só que você não vai conseguir vender todas as suas horas, certo? Mas vamos dividir. Pega 4.000, divide por 30 dias. Desse resultado que der, você divide pela quantidade de horas que você vai vender por dia. Então vamos colocar a média de 8 horas, né? Sim. Nós somos escravizados brasileiros e trabalhamos a uma média de 8 a 10 horas por dia. Mais de uma hora de trânsito para ir, uma hora para voltar, né? Isso não está fora. Mais uma hora, tudo mais devia estar na conta. Quem mandou morar longe? Exatamente, problema das nossas vidas. Fez esse cálculo, dividiu por 30, o resultado que der, divide por 8. E você vai descobrir quanto custa a hora. Sua hora custa R$100, R$120. E aí, em cima dessa informação, você vai começar a fazer um cálculo. Quantas horas você leva para mandar o e-mail, quantas horas para retornar, quantas horas para resolver cada um dos problemas. Com isso, você faz uma base de quantas horas você precisa para determinado processo. Isso vai facilitar muito na hora de você cobrar qualquer produto ou serviço. Então, essa é uma dica rápida. Quem tiver interesse também entre em contato com a gente, que a gente bate mais um papo sobre essa temática. Nós vamos agora para o rápido intervalo, indo para o último bloco, que a luz vermelha está piscando e falando, vamos para o intervalo. E nós vamos falar sobre redes de relacionamento e outras necessidades que as empresas têm hoje de um funcionário. Você está indo lá fazer o seu trabalho técnico, não faz mais que dever e obrigação. E aí, o que mais a empresa quer? O programa Conexão Corporativa tem como objetivo mostrar como relacionamentos podem valer muito mais do que apenas dinheiro. Até já! Você está ouvindo o programa Conexão Corporativa. A apresentação do jornalista, consultor de comunicação e networking, Tiago Hermano. Voltamos para o último bloco do programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Hoje, vocês sabem, estamos falando de identidade profissional com a Raquel Serafim, que é jornalista e responsável por empresas e contas de empresas e executivos na área de comunicação corporativa e conhece bem esse tema. E o Sérgio Bogaetti, que além de ser um especialista em vendas, ele sabe vender ideias, conceitos, produtos, serviços, tudo profissionais, ele é headhunter. Então ele já recolocou no mercado, já treinou mais de 250 mil. 25 mil. 25, olha aí, eu já estou colocando um zero a mais. Eu torturei 25 mil. 25 mil só, eu já estava colocando um genocídio, 250 mil pessoas para você ali. Ó. Nós falamos sobre alguns temas que são comuns, eu queria que a gente abusasse um pouquinho nesse terceiro bloco. Hoje, percebe-se claramente que as empresas não querem só você como profissional, porque profissional tem um monte por aí. Querem
as suas habilidades, aquilo que você aprendeu nas outras empresas, que você aplique aqui. Não importa se você trabalhou na Globo, não importa se você trabalhou na GE, não importa isso. Como é que você faz para resolver o nosso problema? E tem um segundo lance que tem a ver com as redes. Eu não quero mais o Sérgio Bugaetti, eu não quero mais a Raquel Serafim. Eu quero a Raquel e a rede, a network que ela tem. Exatamente. O Sérgio, a network. E aí, como é que vocês enxergam isso? Porque o garoto que tem 19, 20 anos, ele ainda não tem uma rede nesse formato, né? Ele ainda precisa adquirir. Aquele que tem 40 anos de idade, como é que ele usa isso dentro das empresas agora? Eu recomendaria um garoto de 19 anos a te ligar já, para já começar a construir isso de agora. A criar suas Porque redes de relacionamento. ele com certeza vai precisar disso no futuro muito próximo. Mas eu entendo que hoje, como a gente fala dessas soft skills, que foi até o que o Sérgio falou já no primeiro bloco, a gente fala dessas soft skills, a gente passa necessariamente por quem você conhece e como você lida com essas pessoas. Não basta você conhecê-las, você tem que ter tido um bom relacionamento, né? E isso é muito importante, porque você pode trazer isso para a empresa, você pode aproximar profissionais, você pode trazer ideias, mesmo que não seja efetivamente para gerar um negócio, mas de repente para trazer ideias, para que as pessoas tenham visões. Eu vivo isso às vezes de alguém falar, mas você não podia pedir só para o teu cliente, só conversar comigo, que eu queria entender. Pode ser que vire um negócio? Pode, mas ele quer o quê? Ele quer entender um universo que não pertence a ele, né? Então, hoje as pessoas estão assim, você não vende mais o seu serviço, você ensina para elas o que você faz e aí depois você aplica. Elas querem saber mesmo como funciona, não é mais o que, não é isso? Exato. Mas peraí, você contratou um consultor, um especialista, uma assessora. Tudo bem, mas eu quero saber como você faz isso. Como você atinge lá. Eu não quero fazer o seu trabalho, só que eu quero aprender. Peraí, devia ser mais caro? Não, porque o conhecimento hoje está online, né? A gente já sabe disso, esse discurso que ninguém aguenta mais. Exato. Mas é real. Qual é o próximo passo então disso, Sérgio? Redes, como fazer isso? Você tem que valorizar cada contato que você tem. Você não é mais vergonhoso você dizer não sei, que antigamente era dentro de uma empresa. Eu não sei fazer isso. Alguém escutava você falar não sei fazer isso. Quem foi que contratou esse cara? Manda embora. Tá? Apesar das empresas ainda me contratarem para fazer recrutamento e seleção e falar, olha, eu quero um cara plug-in. Ele chega aqui, põe na tomada e ele sai fazendo tudo. No máximo eu dou um banho de loja nele em 2, 3 dias de treinamento e o resto, ele que venha com toda a lista de clientes, com todos todo os gadgets aplicados já, né? Embarcados. O aparelho pronto. Ou seja, você tem que saber o que aquela empresa precisa e você vai se preparando. E à medida que você for se preparando, você tem que pôr isso no currículo e tem que dizer para todo mundo. Não adianta só você saber. Não adianta você ser um excelente palestrante se não tem plateia. Vai fazer o quê? Agora uma pergunta capciosa para vocês. Das empresas que vocês trabalharam, Sim. ou prestaram serviço, ou ficaram conectados diretamente, vocês mantêm contato com esses profissionais? Eu ia tocar nesse assunto, Thiago. Assim, eu estou fazendo uma autoanálise aqui e eu estou verificando nesse exato momento da nossa entrevista que eu não mantive muitos elos dentro das organizações que eu trabalhei. Eu não mantive amigos. Eu tenho colegas, conhecidos, são pessoas... Algumas empresas eu nunca mais nem cheguei perto. Como que você faz a manutenção disso que você já conquistou, né? Você fala, às vezes você quer conquistar alguma coisa que você ainda não tem. E você fala, peguei um ranço da empresa, mas você não pode pegar um ranço de quem está trabalhando lá dentro, porque essas pessoas são essa network, né? Esse e elas futuro, né? vão mudar e te carregam, como já acontece com a gente em empresas. Mas acho que você tocou num ponto que é essencial, que é o que também você oferece para sua rede de relacionamento. Você não está lá só para pedir, só para quando te contratarem você dizer, eu conheço o diretor tal, o presidente tal. O que você oferece no dia a dia? E às vezes a gente esquece, vai passando e vira o famoso, já sei, me chamou porque quer pedir um favor, né? Exato. A gente acaba virando, às vezes, no automático, e eu acho que isso precisa ser trabalhado. Dentro dessa identidade profissional, o que você pode entregar, o que você pode doar? Veio tanto de coisa que você doa aqui dentro do programa. Já dou fórmula de como se apresentar. Quer dizer, de uma certa forma, você está facilitando. Conhecimento com tudo. Mas às vezes a gente não faz, a gente não para prestar atenção e entender de que forma a gente pode colaborar com quem faz parte da nossa rede, sem pedir nada em troca. Só, pessoal, eu descobri alguma coisa, eu aprendi, eu vi, eu vivenciei. Deixa eu dividir com vocês. A gente também às vezes não faz isso, né? Está virando moda isso. Você pode ver na internet como tem gente doando e-books, etc.
que na verdade é quase que uma isca. É uma isca. Tem umas que são genuínas e outras que são isca. Você lê aquele e-book com 15 páginas que está disponível aquele conhecimento em qualquer lugar e depois clique aqui e compre alguma coisa. A gente também já está selecionando isso e fala, esse cara... É a era da curadoria, tá né? dando, Entramos né? na era da curadoria, que não basta informação, a gente tem aos montes. A gente precisa saber onde é que a gente vai buscar, né? E essa vai ser a nossa diferença da inteligência artificial. É olhar uma informação e a gente ter ideias, porque a máquina não vai ter ideias. Ela pode copiar e fazer depois bem feito. Aquilo que a gente alimentou, que está lá na internet. Nós que alimentamos, está lá em cima. Mas a parte sentimental, a complexidade humana, isso ainda não será possível. Que bom, né? E eu acho que esses são os skills que a gente tem que E eu acho que isso é desenvolver. importante, voltando para o tema, né, da identidade profissional. Conforme a gente vai conquistando, porque com certeza eu estou há 14 anos no mercado, eu não sou a mesma de quando eu era uma estagiária. Mas se eu não alimentei essa base de network que eu tinha, minha chefe do banco que eu trabalhei quando eu era estagiária, se ela não sabe das minhas novas habilidades, das coisas que eu conquistei, eu não posso continuar esse networking. Talvez ela ainda me enxergue, como ela brincava comigo, me chamava de escrava branca. Então, assim, talvez ela ainda me enxergue como aquela menina que tinha o inglês bom, que trabalhava no banco inglês, tinha o inglês bom e inexperiente na comunicação. Mas hoje eu não sou isso. Eu aprendi outras línguas, eu tenho outras vivências, e talvez eu não tenha feito essa manutenção com ela. Então, assim, eu tenho um networking com ela. Mas será que ela conhece a minha identidade profissional hoje? Provavelmente não. Se reapresentar, então, acaba sendo necessário nos dias atuais, né? E comunicar bem. Comunicar bem, piscadinha. Agora, quando a gente está falando aqui sobre o contato das empresas, eu fiz a pergunta para o Sérgio não respondeu. Você viu que ele foi um sabonete aqui. Eu vou responder. Você mantém esses contatos antigos daquelas empresas que já trabalhou? Não como deveria. Tá? Já me fizeram uma pergunta, talvez tenha sido você mesmo lá atrás, no começo do ano passado, você me perguntou, faça uma lista de quantas empresas você já contatou. Aí eu fiz a lista. Quanto que você contribuiu em termos financeiros? Não tenho a mínima ideia. Uhum. Mas nem elas têm, tá? Essa é a notícia. A verdade é essa. Esse é o fato, né? Tá, só para contar, assim, que elas também não sabem. E você mantém o contato de todo mundo? Eu sou ainda um pouco da velha guarda, eu gosto de cartão de visita. Eu guardo os cartões de visita. E outro dia estavam rearrumando e eu vi que eu sou jovem, mas faz tempo que eu sou jovem. Eu tenho um cartão de visita de uma pessoa que ele era vendedor, depois eu tenho ele como gerente, depois ele diretor numa empresa, e eu tenho agora o cartão dele, ele é presidente de uma multinacional. Tá? Eu conheci ele como vendedor, eu mantenho ele. Agora tá? Thiago, você que gerencia network, isso não pode ser uma coisa automatizada, né? Eu vou invertendo a conversa ainda. Isso não pode, porque, assim, você pensando na parte de gestão online, eles fazem aqueles funis de venda, inbound marketing, que você entra numa coisa automatizada. Network não pode ser assim, ele tem que ser realmente uma coisa genuína e que parta da pessoa, né? Tem alguns perfis, né? Quando a gente fala networking é tão complexo, né? Porque as pessoas têm essa impressão do cartão para frente, mas o que o Sérgio estava contando agora faz mais sentido, eu acredito mais nessa visão. Eu guardei o primeiro cartão, eu vou acompanhando essa pessoa. Exato. A trajetória da networking, para nós, está para dentro. Então, a gente vai revisitar essas pessoas do passado e ver, nesse exato momento, como elas podem nos ser úteis e como nós podemos nutrir essa relação com elas a ponto de chegar e falar, Sérgio, eu quero te entregar isso, eu quero te apresentar a Raquel, eu quero te levar para alguns ambientes. E depois que eu fizer isso, quando ele sentir confiança e falar, olha, podemos fazer essa troca? O Sérgio vai olhar para mim e falar assim, claro. Imagina, você já colabora comigo. Eu não pedi antes. E esse é um dos grandes maus de nós utilizarmos mal networking, né, Raquel? Porque a gente tem uma necessidade agora e a gente já vai para o outro. Raquel, posso te pedir uma coisa? Todo mundo está pedindo alguma coisa. Todo mundo está vendendo algo. O tempo inteiro. E é o que ele falou, né? Tá te oferecendo um e-book, mas tá te oferecendo mesmo? Ou só quer que você chegue no fim para falar compre aqui, né? Exato. Ou efetivamente está contribuindo com você, que você ali fala, putz, que bacana isso. Não, se o e-book Gostei. tiver conteúdo de verdade e não cópia do que já está por aí, com meia dúzia de frases. De efeito. É quando eu entrevisto o candidato, eu pergunto, como você se autodefiniria em 3 palavras? E eu não aguento mais o cara falar, eu sou determinado, sou proativo. Perfeccionista? Qual o seu defeito? Eu sou perfeccionista? Quem nunca, eu gosto né? de trabalhar em equipe, né? Eu só odeio as outras pessoas. Né? Trabalha em equipe. Se tiver com fone de ouvido... Desde que eles me obedeçam. Desde que elas não estejam perto de mim, tá ótimo, braço de distância. Tá, então o cara tem que ser criativo.
Eu, nas entrevistas, eu vejo o que não está escrito no currículo. E hoje, sim, o comportamento. agora, não é difícil numa entrevista você conseguir, ou você já tem essa malícia de quando a pessoa está com um discurso muito bem elaborado para te enganar, ou ela realmente é aquela pessoa que ela está te descrevendo? Você tem que sair fora da linha normal de entrevista, porque o coitadinho também veio treinado. Fora que ele não importa o nível, estou falando de um cara de 50 mil reais por mês, ele senta na minha frente, ele está nervoso. Tá? Porque eu estou oferecendo uma outra vaga de 60 mil e ele também está fazendo conta, depois de mais 1 milhão de reais de bônus no final do ano, ele também é humano, também está preocupado. Tá? Então ele tem que sair bem. E eu vejo que o cara vem ensaiado com algumas coisas e a gente não aguenta mais. E esse cara não é o cara que vai trabalhar para você. Não é aquele ator. Você precisa descobrir quem é ele, tá? E ver se ele encaixa na sua empresa, inclusive. Eu tenho um candidato que me liga e fala, olha, a vaga, a remuneração é boa, mas eu não gostei da empresa. O candidato nega a vaga. Mas a gente entra lá no que a gente falou no primeiro bloco, dizer, como é que você concilia o seu propósito pessoal com o propósito empresarial para construir a sua identidade? Senão você não vai ser feliz no trabalho, como você falou, né? Às vezes o RH perguntou, o que você viu que eu não vi? E aí eu tive que responder uma vez. Isso é a única coisa que eu tenho para vender, né, querida? Não vem... viu, Zacala? Não vem pedir para te dar a única coisa que tem para vender, que é o serviço. Não, como é que é isso? Eu falo, vem no caminho que eu te explico. Né? Consultoria. A gente pensando por esse ponto de quem está fora da empresa, quem chega desesperadamente para uma vaga também, que precisa mostrar essas habilidades... mostrar que ela tem essa rede. Tem uma das habilidades do futuro que fala, se ela é tão presente já, né? Sobre o psicoemocional. Nós estamos com gerações, aí eu faço uma afirmação porque eu faço parte também disso, gerações de profissionais imaturos emocionalmente, que estão com problemas de lidar. Mas você tem o cara de TI, que ele é genial e ele fica com um fone e é da profissão dele. Não é. Às vezes ele tem problema de sociabilidade mesmo, mas ele é um baita de um técnico. Mas esse cara ganha 40 mil. Ok, como é que você vai promover esse cara a diretor, a gerente, a um líder? Você vai ter que formar ainda esse cara, ele é muito caro para ser formado. Será que compensa tê-lo dentro da empresa? Porque quando chegar na hora da reunião de brainstorm com o presidente da empresa, com o diretor, se alguém gritar e falar alto, ele vai bater o pé e sair chorando, ou então vai gritar e discutir com as pessoas? O que vai acontecer com ele? Ele está na rua. Não, mas ele é muito valioso, é o melhor profissional da América Latina. Ele pode ser quem ele for. Se ele não tiver habilidades psicoemocionais, vai ser complicado. Eu queria saber a opinião de vocês. Falar em público é um bom curso para ele, tá? Que eu recomendo para todo mundo. Eu não dou curso de falar em público, mas eu vejo, e eu já acompanhei muitos de longe e depois de perto, quem fez curso de perder o medo de falar em público, aprende bastante, melhora bastante a autoestima, melhora a confiança, melhora inclusive a comunicação no dia a dia com pessoas. Não precisa subir no palco para falar com 50 pessoas, ou 100 ou 200. Mas isso é um curso rápido, fácil de fazer e que você vê o resultado a curto prazo. É um amadurecimento para embrulhar no... Para a vida, né? Para nós. Ensina-me a viver. Hoje os profissionais estão indo mais para esse caminho. Ensina-me a viver. Estão tentando repaginar e entender tudo que está acontecendo em volta, né? Mas quando você fala sobre o curso, essa habilidade, olha que interessante. Dentro dessa dinâmica imposta de entender como funciona o psicoemocional, tem uma outra característica que estão julgando muito importante e as escolas estão começando a aplicar. A capacidade de você se envolver em papos bestas, papos triviais. Vamos falar do tempo, vamos falar do trânsito, vamos falar de comida, vamos falar de signos. Essa é uma habilidade também exigida, de falar sobre nada. Sim. E não é fácil. Não é fácil. Para alguns. Você tem que ter conteúdo para não falar de nada. Sim. O problema é que tem muita gente que não sabe nada e está falando de nada. De tudo também, né? De tudo. Mas você sabe, Thiago, eu vim de uma escola que eu vi que, em termos de colocar em faculdades de primeira linha, ela não era a melhor. Mas ela tinha muito essa questão da formação do ser humano. E eu acompanho hoje, assim, profissionais que estudaram comigo, hoje são profissionais muito bem sucedidos. Provavelmente porque lá a gente tinha a oportunidade
de debater ideias, de conhecer. A gente tinha ensino religioso, a gente não estudava uma religião, a gente observava todas e a gente discutia sobre elas, a gente fazia apresentações. Então, acho que isso foi criando dentro da cabeça de cada um de nós ali possibilidades que são super importantes e que eu acho que hoje resultaram do número de pessoas que estão tão bem sucedidas, assim. Provavelmente esse profissional que você comentou, esse cara técnico, ele vai perder espaço, porque alguma máquina vai aprender a fazer o que ele faz, alguém vai aprender a fazer tão bem quanto ele e vai saber se comunicar. Então, ele precisa mesmo recorrer a cursos, ter coaches, e, enfim, para se desenvolver, com certeza. Estamos chegando ao final do programa, mas antes, por favor, Sérgio Bogaerti, comente isso que a Raquel falou, não vou deixar você no vácuo, não. E na sequência a gente vai indo para o final do programa, queria depois que vocês deixassem informações de como localizar vocês. Mas se antes, você não estudou numa instituição ou uma faculdade de 3 letrinhas famosas, eu vou até confessar uma coisa aqui, nem sei se posso, mas eu não olho muito isso no currículo. Nem eu. Ótimo, ele estudou lá, às vezes eu vejo, o cara vem de uma família boa, que estudou em colégios caros, etc. Mas a pessoa que está na minha frente é uma besta, continua sendo uma anta. Tá? Se você treinar e motivar, vai ter uma anta treinada e motivada. E às vezes a pessoa já chega arrogante, né? Por conta das letrinhas, né? Sim. E ele chega arrogante, e é 8-1 por causa do currículo também, trabalhou em empresas multinacionais. Eu já, acho que contei uma vez para o Tiago, o candidato veio com um super cartão de visita de uma hiper multinacional famosa. Eu peguei o cartão dele, rasguei na frente dele o cartão e falei, você não pertence mais a essa empresa. Ele não é mais seu sobrenome. O cara quase teve um chilique. Depois virou meu amigo e ele falou, eu quase levantei e bati em você aquele dia. Então, porque o cara acaba pertencendo marca, tanto, né, que ele acha que ele é aquilo. Era o Renato da Bayer, era o Renato da Johnson & Johnson. Não. Ele é o Renato que tem um sobrenome. Gente, mas isso passa pela identidade, né? Isso funciona ainda, viu? A gente então, esse tema procure você mesmo se autodesenvolver. Se a empresa não deu, se a sua escola não foi a melhor, você tem a capacidade de... Hoje o conhecimento está sobrando aí. Vai lá e se vira, negão. Que é outra habilidade. Você se autogerir, se autoalimentar de informações ao longo da carreira. É outra habilidade que com certeza é valorizada. Eu vou sacanear. Chama-se ser adulto. Crescer, evoluir e aprender coisa nova. Mas amadurecer dói. Eu não sei. Gente, eu não sei, que eu nunca tive essa idade antes, é a primeira vez, então eu tô chegando aqui agora. Olha, esse programa ele dá pano pra manga. Eu quero agradecer a participação da Raquel Serafim, que é jornalista, é especialista em comunicação corporativa da Anunciato Comunicação. Raquel, para falar com você, como quem está nos ouvindo e nos vendo pelo YouTube pode fazer? Pelo LinkedIn, Raquel Serafim, Anunciato Comunicação, um site. Enfim, qual é o site? www.anunciato, com 2 T's e H, comunicação.com.br. Não podia ser simples, Não podia ser simples. Anunciato com 2 T's e H. Exato, comunicação.com.br. Enfim, lá a gente tem o canal de contato, tem um pouco do que a gente desenvolve, a gente também criou metodologias novas, então acho que a gente também está acompanhando essa mudança dentro da área da comunicação. E colaborando com informação. Colaborando com informação, sempre. Sérgio Bogaerti, como te achar? Dá um Google. Não, eu também estou no LinkedIn, tem mais de 17.500 pessoas na minha rede do LinkedIn. Eu tenho um site. As pessoas vão colar em você e falar, esse cara tem uma rede boa. O site é sergiobogaerti.com.br. Lá você entra, você vai ver o tipo de treinamento que eu faço, que já fiz e a lista de clientes, ver quanta gente eu já enganei. Você não vai ser o primeiro nem o último. Tá? Ou isso cria ou credibilidade ou atestado de insanidade, né? E tem contato, você pode mandar para sergio@sergiobogaerti.com.br ou os telefones 5083 2021 ou o meu celular 11 981 930 930. Fica fácil de guardar. Facílimo. Bom, o programa Conexão Corporativa, como vocês sabem, tem por objetivo mostrar como relacionamentos podem valer muito mais do que apenas dinheiro. E hoje a gente falou muito sobre esse tema. Falamos sobre habilidades, falamos sobre redes, falamos sobre lideranças, mudança de comportamento das empresas e também dos funcionários que agora passam a ser colaboradores, né? Ganham hora-trabalho. Eu sou o Thiago Hermano, networker, e nós ficamos por aqui.
Na semana que vem nós vamos ter uma outra conversa nesse mesmo formato. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, um abraço e até breve. Termina aqui Conexão Corporativa, um programa que analisa como relacionamentos podem valer mais do que dinheiro. A apresentação de Tiago Hermano, jornalista, consultor de comunicação e networking. Conexão Corporativa é apresentado todas as quintas-feiras às 5 da tarde, com reapresentações às sextas às 10 da manhã e às segundas às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.